temos certificado, né? Todo mundo deve ter recebido ali, né? Acho que é um aviso que estamos, então, daqui para frente a gente está já gravando, tá? O forno de presença é repassado no finalzinho, e tem sempre uma pequena pergunta ali. Não é nada difícil, é alguma coisa que claramente a gente fala durante o próprio encontro. O Forms está aberto apenas enquanto, né, estamos terminando a própria aula de hoje, né? Justamente para não ser, né, que não está aqui, né, se coloque também. É, mas é isso, né, gente? Só o Forms é bem simples, colocar o nome. Ó, Arlete, chegou! E aí, mulher? Como você tá? Tudo certinho? Ótimo. Bem-vinda, né? A Arlete é muito boas as colocações da Arlete, gente. Eu adoro quando ela participa, porque deixa tudo muito mais divertido, né? Todo mundo tem, né, liberdade, por favor, para fazer colocações, qualquer coisa, né, que vocês ficam com dúvidas, mas também, tipo, sei lá, experiências que vocês já tiveram. Algumas pessoas já estão, né, atuando, outras pessoas não. Aqui, claramente, é mais uma... São aulas introdutórias para quem ainda não estudou, sobre o sonho, mas quem já sabe, né, pode adicionar claramente aos seus conhecimentos, né? Como eu postei as aulas, realmente eu foco apenas na conferência, justamente porque eu sei, né? Às vezes você vai ver uma palestra do professor, aí começa a mencionar 50 mil livros, vai, e daí? Não li, né? É o problema. Mas, então, né, estou tentando fazer esses encontros, né, os mais simples possíveis para todo mundo ter uma base, né? Assim que depois pode me aprofundar os estudos de vocês. E sempre que, né, pensar, talvez, sei lá, tem alguma, como se chama? Algum texto que vocês leram, que vocês acham interessante, tá? Aí, né, pode sempre sugerir e a gente repassa também lá no grupo de WhatsApp, né? Bom, então, bora lá, né, com a nossa conferência número 7. Ó. Essa conferência é sobre o que a gente vai chamar de conteúdo manifesto e conteúdo também latente dos sonhos, né? As primeiras duas conferências, como eu já, né, falei, ele falaram mais sobre os elementos, né, como eram concebidos os elementos dos sonhos, né, justamente com essa característica que ele te mostra alguma coisa que pode parecer até, nossa, é verdadeiro, né, é isso que aconteceu, mas o que o tema traz, né, dessa representação, né? E aqui, então, o Freud começa, né, a indagar sobre o que ele chama de sucedâneo, né? O que é esse sucedâneo? É alguma coisa, né, que é um substituto. Ela está vindo na imagem que eu tenho dentro do meu sonho, aparece a Dona Maria, mas essa Dona Maria está ali para representar outra coisa, né? Então, nesse sentido aqui, estamos com um elemento que substitui outro. Então, né, aqui ele vai ver um pouquinho mais como se dá a análise do sonho e quais são as referências que acabam surgindo durante a nossa análise, tá? Aí, de novo, né, começa já a falar, bem, no comecinho da técnica, né? Que para chegar a esse elemento verdadeiro, aquele que está sendo substituído dentro do sonho, a gente usa, né, a associação livre, que é esse lugar onde a pessoa que está sendo analisada, você fala para ela, ó, fala qualquer coisa que vem para tua cabeça, né? É isso mesmo. Pode ser qualquer coisa que você está pensando. Você sonhou o seu gatinho. E se pensar nesse sonho com o seu gatinho, o que é que vem para tua cabeça? Nesse sentido aqui, né? Pessoa livre precisa estar livre de colocar coisas que pode associar à ideia inicial que teve, né? Dentro do sonho. Então, né, a gente pede justamente de associar coisas, qualquer coisas que surge, né,
desse elemento que a gente vai chamar elemento manifesto. Então, eu vi o gatinho no sonho, esse fato que tem o gatinho no sonho é a minha parte manifesta. Manifesta no sentido do quê? Eu consigo lembrar dela, né? A gente muitas vezes não... Ai, comecei a gravar, né? Que louca, já viajei, desculpa. Né? Manifesta no sentido que eu consigo lembrar dela, eu consigo ter essa imagem do meu gatinho dentro desse sonho, não vou lembrar de toda a parte do sonho, mas essa parte ficou. E o que fica, né? O que eu consigo contar, né? É a parte manifesta do sonho, tá? E a partir dessa parte manifesta que a gente vai fazer depois todas, né, as nossas associações. E aqui ele já coloca essa parte a mais, que é muito importante, né? Mesmo que esse elemento do sonho que eu consigo lembrar, né, esse gatinho que eu sonhei, ela é a parte manifesta, de novo, né? Ela é a parte substitutiva. E não só isso. Quando eu começo a fazer associações, nossa, então eu sonhei o gatinho. Não sei, é porque outro dia encontrei lá na praça, estava com a minha amiga Maria. Aí passou outro gatinho ali na frente e a gente foi fazer outra coisa, né? Essa é na primeira associação, por exemplo. Essa associação também pode ser ainda alguma coisa de substitutivo, né? Não é porque você fez uma primeira associação que já chegou a efetivamente aquilo que o sonho está representando, né? Às vezes demora, né? Diversas associações para chegar efetivamente no ponto focado, tá? E aqui, né, o Freud começa já a fazer uma pequena divisão, né? Nas primeiras conferências, ele não foca muito na distinção do consciente e do inconsciente, justamente para partir de uma coisa mais prática, né? Ele partiu dos atos falhos nas primeiras conferências e agora está já ampliando, né, o conceito ali da teoria psicanalítica, né? Então, aí o que ele fala, né? Que tem uma diferença entre os elementos que a gente consegue lembrar, que são manifesto, e então eles são conscientes. Associações que eu consigo fazer e que eu consigo contar, né? Então, sonhei o gatinho, depois me lembrei da Maria, que a gente estava lá na praça. A associação também é manifesta. Eu sei dela, né? Eu posso falar dela. Posso decidir de não falar. Isso é outra coisa. Mas eu estou consciente que eu pensei no gatinho e depois pensei no momento lá na praça com a Maria. Eu sei que isso aconteceu. Tá? Estou consciente que isso é o que veio para minha cabeça. Que eu falo ou não é outro lugar. Mas eu sei, né? Tudo isso são os elementos conscientes. Eu tenho ciência dela, né? Eu sei delas. Agora, depois tem uma outra parte, a parte que ainda fica obscura, é inacessível. Eu não sei o que tem atrás dessa coisa que é encontrar a Maria na praça. O que significará? Por que me veio essa imagem da Maria na praça? Aconteceu alguma coisa desagradável? Aconteceu uma coisa agradável que nesse momento eu não estou conseguindo verbalizar, né? E não necessariamente que se conecta a essa coisa da praça. Pode ser que depois dessa associação com a Maria na praça, fala, nossa, mas além dessa coisa aqui da praça, olha só, o outro dia eu estava na outra praça lá e aconteceu um roubo na minha frente. Olha onde você chegou, né? Você ficou assustado, você vivenciou uma coisa ruim, né? Então, nesse sentido aqui que você vai fazer umas cadeias, né, de significados. Para eu chegar naquele elemento que é oculto, né? Esse que é o elemento inconsciente, eu não sei dele, tá? Eu não estou ciente que é isso que me está me incomodando, né? Então, essa é a diferença, né, dos elementos que a gente entende como consciente e o inconsciente, né? Eu não sei sobre isso. Eu não consigo falar dessa coisa, né? Ela está dentro de mim, né? Dentro das minhas memórias, mas ela está como se fosse esquecida, ela não está presente, né? Que eu possa verbalizar ela, né? Então, todo esse conteúdo do qual eu não estou, né, não estou conseguindo falar sobre, não estou conseguindo lembrar, não estou conseguindo verbalizar, tem alguma coisa ali que me incomoda, mas eu não sei o que é. Tudo isso são os elementos que a gente chama de
inconsciente, né? No sonho, ela aparece disfarçado. De novo, eu sonhei o gato. Atrás do gato vem toda uma série uma série de significados que eu não estou conseguindo pensar, né? E enquanto no ato falho, isso, por exemplo, é muito mais simples de ver. Por quê? Eu vou falar uma palavra para outra, né? Nossa, falei que vi a Márcia na praça, não, mas era a Maria, né? É muito mais evidente, né? Nossa, quem é que encontrei lá na praça? Esqueci o nome, gente. Mas eu sempre encontro essa pessoa. Como é que eu esqueço o nome dela, né? É mais evidente o que está oculto, né? Nos atos falhos, é um pouquinho mais simples que com os sonhos, né? Os sonhos têm elementos extremamente complexos, tá? Aí, né, de novo, né? Com a técnica que a gente utiliza, né, que é justamente, né, as associações livres para chegar depois ao momento mais de interpretação, né? E a associação livre é justamente para conseguir chegar aos vários conteúdos inconscientes, porque eles não estão aparentes, né? Eles estão escondidos, né? Embaixo de várias camadas, possivelmente. Às vezes, pode ser que depois de uma associação achou mesmo, né? Mas às vezes vai, né? Mesmo demorar. E o que é importante aqui, né? Para que isso funcione bem, né? É que é importante que mesmo que o pensamento parece uma coisa, né, insignificante, o detalhe que, sei lá, parece, nossa, mas não tem nada a ver isso, sabe? Esse aqui são, na verdade, os elementos que você precisa focar, né? Parece não, mas não é uma coisa tão importante assim. Não vale a pena falar disso. Vale a pena. É a associação que veio. Se veio essa associação, é porque ela tem a ver, né? Ela está ligada àquilo. Ela nunca vai ser casual, tá? E para perceber também, né? Para escutar também, né, a gente vai utilizar justamente a atenção flutuante. Então, a pessoa está te falando do sono, evitar de fazer, né, uma reflexão, um julgamento instantâneo naquele momento, tenta ficar apenas escutando e possivelmente o que acontece, o que é, se conseguir fazer isso, né, é porque aqui, né, é uma coisa muito interessante. A associação livre, né, é a pessoa deixando o seu consciente sair. A atenção flutuante é o analista utilizando o seu consciente. Aqui são os dois inconscientes se falando, né? Um está falando, o outro está escutando. Vai surgir coisas, né, através dessa troca, tá? E aí depois a interpretação, né, vai evolvendo, dependendo das várias resistências que se encontra, porque justamente vai surgir, mesmo dentro das associações, além das deformações dos sonhos, né, também vai chegar em mais torcidas e tal, né? Então, demora, né, para chegar justamente a esse conteúdo que fica mais oculto, tá? Aí ele dá umas primeiras três regrinhas para começar a fazer essa interpretação, né? Primeiramente, o que ele faz? Que ele fala que tem conteúdo disponível ali no sonho, né? Ele me está falando do gatinho. Tá bom, né? Será que eu vou me importar exatamente, gente? Mas então, esse gatinho, o que que ele significa? Né? O que que ele me representa? Né? Pode ser que isso não seja super importante naquele momento. A gente vai utilizar esse elemento para chegar depois em outros lugares, né? Em outros lugares, tá? Então, também, eu sonhei hoje à noite, nossa, mas não lembro tão pouco, né? Eu só lembro que tinha ali um gatinho na mesa, né? Tá bom. Não importa que o atendido te contou o sonho inteiro, né? Pra gente não importa isso. Temos um elemento, parte daquele elemento ali, né? E, de novo, né? Não fazer uma reflexão, tipo, então, sei lá, o gato, nesse sentido, na nossa cultura, significa isso, aquilo, não, né? Não é para fazer isso agora.
Na sessão você não faz isso. Talvez você pode fazer toda uma reflexão teórica depois, mas naquele momento, o que que é importante? É favorecer que essa pessoa fale, é favorecer que essa pessoa consiga a fazer as suas associações. Se ele não faz associação, você não vai chegar ao conteúdo latente, tá? Então, eu fazer a interpretação ao gatinho ali, né, sei lá, a pessoa é descendente de um país onde se estima muito gato, então, não vou fazer isso agora. Posso fazer isso depois nas minhas considerações teóricas. No momento, eu preciso só favorecer, né, que essa pessoa consiga a falar, tá? E também notar, né, com essa minha atenção flutuante, o que que surge para mim, né? Nesse sentido aqui, tá? E a terceira regrina, inconsciente e deformações. Então, aqui o inconsciente se manifesta, né? E a gente tenta chegar no lugar que ele se manifeste por si mesmo, né? Para aquilo que é, nesse sentido, tá? Então, o sonho, de novo, ele não é algo de verdadeiro, não é o que efetivamente a pessoa precisa me contar, tá? Então, ele representa, ele é formado por distorções e por deformações. Aí, uma dessa deformação, essa também é uma coisa super importante, tudo aquilo que é distorcido de uma determinada forma. E essa forma que chega, ela não é casual, tá? Ela tem também um significado. Então, vamos pegar essa imagem aqui que eu coloquei aqui. Tem um cara que está surgindo de sei lá o quê, com um símbolo geométrico no coração, né? Por que que eu sonhei esse cara que não tem pernas, por exemplo? Ele está com uma forma bem específica, né? O que que isso me representa dentro da vida do paciente? O que é não ter perna? Ele, aqui parece quase que ele está com raízes que vão, né? Dentro de lugares, né? Então você vai ver nesse sentido a imagem, como se é apresentada essa imagem? Ah, tem uma casa, mas não é uma casa branca, nossa, ela tem está com paredes pretas. Ó, ela está com paredes pretas por alguma razão, né? Não é uma coisa casual. Nesse sentido aqui, os detalhes, por isso que ele fala, não são insignificantes. A casa está preta por alguma razão específica, tá? E aí a gente vai analisando depois as coisas, né? E aqui entra um conceito já muito importante, né? Vão ter resistências. Não existe análise sem resistências, tá? Elas estão ali. É impossível não ter, porque a gente tem isso como estrutura psíquica. A nossa psique, ela tem resistência, ela vai aparecer. Não tem como não ter, né? O que a gente pode fazer é propiciar para que seja o menos possível ou que seja, né, contornadas, né, para conseguir a falar sobre. E então, isso é um exemplo, é uma frase que ele fala que é muito bom, né? A gente, mesmo quando a gente pensa no nosso sonho, nossa, sonhei lá com o gatinho, aí encontrei a Maria, não, mas imagina, tem nada a ver com a Maria, esse sonho. Essa é eu pensar, não tem nada a ver com a Maria, só eu tentando de eliminar a associação. E isso é muito comum se você pensa, né? Se você tenta olhar para um seu sonho, vai, tá, então, outro dia sonhei que ia para o supermercado, né, porque, nossa, como foi escrota aquela pessoa lá, não tem nada a ver nesse sonho com o Mateu lá que encontrei depois, nada a ver, né, se estava no supermercado, não tem nada a ver com o Mateu, que não estava no supermercado. Nesse sentido, você vai tentar eliminar automaticamente a associação. Por quê? Porque ela te leva ao conteúdo que tem atrás, né? Essa é a resistência, essa é a dificuldade das análises. A gente, para não chegar ao ponto, eu vou falar, não, mas esse pensamento não tem nada a ver, né? Essa é a resistência, essa é a defesa que a gente tem. Por quê? Porque o ponto ao qual eu tenho que chegar, ele é desagradável. O pensamento que tem atrás de tudo é inaceitável, por qualquer tipo de razão que seja, pode ser, né, uma situação que deixou um grande desconforto, um grande sofrimento, pode ser algo que para você, dentro da sua cultura, é inaceitável,
Então, o pensamento que a gente tem que chegar, ele é incomunicável. Ele cria um desconforto muito grande para a pessoa conseguir falar sobre isso, tá? Então, por isso que quando você faz uma associação, você acaba pensando que não significa nada, não é aquilo, tá? É o jeito de se defender. Essas são as resistências, tá? Enfim. Aí, por isso que ele faz, né? Então, é muito importante reforçar para o atendido essa técnica, né? Então, tente de falar de tudo, mesmo que você ache que não é importante, que é uma coisa que não tem nada a ver, que é absurda, tá? Mas não tem nada a ver com aquilo, nada mesmo. Não fala, precisa dizer, que não cabe naquela situação, né? Como eu fiz nesse exemplo do supermercado. Ah, o Mateus não estava no supermercado, nada a ver com ele. Cabe, é aquilo, né? Daquilo eu vou chegar para outro lugar. E principalmente, né? Porque ele pode ser embaraçoso, né? Ele cria uma vergonha, ele cria uma culpa, né? Então, quando a pessoa vai ter um pensamento, né? Com, que cria embaraço, vergonha e culpa, é muito mais complicado contar para outra pessoa. Então, cria, de novo, uma resistência, né? Então, essa frase é super importante. O trabalho de interpretação se faz em face da resistência. Ela está ali, né? Ela está ali, gente. Não tem como. E aí, ele descreve justamente que essas resistências são um fenômeno, tá? Em que sentido? Primeiro, porque se faz as objeções, né? Ela está funcionando, tem um processo ali que vem a impossibilidade de falar, de contar o que tem atrás, né? Essas objeções críticas, então, elas chegam, né? De novo, pensei no Mateus, mas não tem nada a ver, né? Aqui, esse não tem nada a ver pode até parecer um pensamento lógico, da razão. O Mateus não estava no supermercado, não tem nada a ver, né? Pensamento super linear, né? Mas é isso, né? Essa associação não tem a ver com a razão, né? Ela vem de outro lugar, de um lugar inconsciente. Então, por isso que ele fala, ele não pertence à consciência e à lógica que a gente tem quando a gente pensa em alguma coisa específica, né? É uma tentativa, esse nada a ver, né? É uma tentativa de deletar, né? Então, por quê? Porque se está ocultando algo importante, né? O que é escondido é o que importa, né? É o que causa sofrimento, é o que causa vergonha, é o que causa, né? É o desejo que está lá atrás, tá? Aí ele fala que as resistências têm um tipo de dinamismo no sentido que depende, né? Depende do nível que tem esse conteúdo, né? De quanto incomoda esse conteúdo, aí vai ter mais resistência, né? Então, pode ser que seja muito simples chegar ao conteúdo inconsciente ou que seja muito difícil. E aí, o mais que tem resistência, né? Também significa que o material que chega, ele está mais distorcido, né? Então, se eu vi o gato aqui, sei lá, e a resistência é muito grande, antes de chegar à razão verdadeira que tem lá atrás, talvez eu precise de várias associações. Talvez acontece que você fala durante a sessão com o atendido, ela começa a fazer algumas, aí, bom, para de fazer associações e tudo bem. Pode ser que na sessão depois ela vem e fala: nossa, sabe que eu pensei de novo naquele sono? Aí eu pensei isso, aquilo. Né? Pode vir, né, vir atrasado também, né? Não é necessariamente imediatamente que vai chegar a associação que você depois vai utilizar para fazer, para chegar ao material inconsciente. E inteligibilidade, né? Então, de novo, dependendo do nível da resistência, pode ser mais fácil de compreender o sonho, né? O sonho pode ser, né, muito simples para interpretar, ou não, né? Depende, né? Se tem muita distorção, aí vai demorar mais. E a recusa do atendido. O que é essa recusa do atendido? Ele não quer falar sobre. Se o atendido não quer falar sobre, a gente respeita. Não é o momento, né? Uma coisa sempre muito importante ali do nosso atendimento é
a pessoa tem que suportar, né? Nick, Cuidar. deu uma travada no Zoom e a gente saiu e voltou. Para Aconteceu todo com mundo foi você? assim? Para mim, tá tudo normal aqui. Para todo mundo foi assim? Eu não, tá? Bom, o que que você gostaria que repeta, Arlete? Alô? Eu acho que é o dela, né? Todo mundo está escutando tranquilamente? Normal? Tá bom? Então tá. Inteligibilidade, Arami, tá bom. Vou repetir aqui, né? A inteligibilidade é o quanto é claro o sonho. Tem sonho que é claro, outro sonho que não é claro, tá? Então, às vezes, é mais simples, conseguir fazer as interpretações, às vezes, não, né? Às vezes demora, porque as imagens dos sonhos e as associações ficam muito deformadas, muito distorcidas. E aqui, gente, quando eu falo deformado e distorcido, não significa que eu sonhei um copo, que o copo está todo louco, sei lá, todo, né, deformado, né, deforma. Pode ser que às vezes sim, mas o deformado se refere ao conteúdo que a gente não conhece, né? O deformado é o conteúdo oculto. Vamos falar, sei lá, estou com inveja do Mateu que ele ganhou um trabalho ótimo. Para eu chegar nesse pensamento efetivo que eu estou com inveja, vai ter muito material que vai tentar esconder, porque eu não quero sentir inveja. O Mateus é meu amigo, eu gosto dele, mas ao mesmo tempo ele conseguiu uma coisa que eu queria, e então eu não posso admitir para mim mesma que eu tenho essa inveja do meu melhor amigo, tá? Nesse sentido aqui, o material deformado é para esconder. Não significa que é uma forma necessariamente, né, esquisita, nesse sentido aqui. Não sei se deu para pegar. E, né, essa recusa, de novo, né? Então, essa recusa que o paciente pode ter, né? Não quero fazer associações, tá? Acabou, não quero falar sobre isso, tá? Aí a gente respeita até que seja o momento para essa pessoa, né, de conseguir falar sobre, tá? De novo, porque pode ser uma coisa muito complicada para essa pessoa falar daquilo, tá? Bem, né? E por isso que a gente tenta de criar um ambiente acolhedor, no sentido, né, disponível para escutar o outro, né? Para que ele tenha essa possibilidade de falar, né? Essa é a nossa função, né? Criar as possibilidades para o outro falar. Bem, aí, né, o Freud começou a fazer as diferenças entre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. Então, né, esse conteúdo manifesto é sempre um pedacinho, né? O sonho em si seria muito maior, né? Mas é isso que chega à nossa consciência, né? Então, é isso que a gente, né, pode falar sobre. Eu consigo falar do gatinho. Eu vi o gatinho, essa é a imagem que ficou na minha cabeça, né? A segunda parte, justamente, que é o conteúdo latente. Então, esse conteúdo é construído pela nossa psique, né? E é inconsciente. Então, a gente vai tentar, né, de fazer sair isso, porque a gente não consegue falar diretamente disso. Eu não sei disso. Ela está oculta, está escondido dentro de mim. Não tenho clareza sobre isso para poder falar sobre isso. Não, nem sei disso, na verdade. Se eu penso, não sei. Não sei o que que tem atrás, não sei, é só o gatinho que eu vi no sonho, né? Só isso. Né? Então, para chegar a falar disso, né, nesse sentido, né, o conteúdo inconsciente é sempre invisível, não tem fala, não tem fala. Né? Você precisa fazer um caminho muito grande para chegar ali, tá? E as importâncias dos detalhes, que nunca são casuais, nunca é uma coisa X que vai aparecer, né? Qualquer detalhe, mesmo o mais pequeno, ela apresenta diversas informações justamente para revelar algo sobre mim, né? Algo do que eu sinto, né? E esse algo é uma coisa invisível, uma coisa que eu não consigo falar, tá? Para conseguir fazer a nossa interpretação, o que acontece? A gente vai precisar de ter alguns detalhes sobre a vida pessoal da pessoa. Senão a gente não vai literalmente poder conectar nada. Porque o gatinho na minha vida pode me representar alguma coisa
e na vida da outra pessoa pode representar, né, toda coisa diferente. E aqui, normalmente, a pessoa, quando faz a sessão, né, ela tende a falar informações, né, sobre a vida dela, né, informações temporais, aqui entendido acontecimentos, né, ao longo da vida das pessoas, né. Pode contar eventos específicos, da vida recente, da vida passada, né, e tudo aquilo que ela vai contar, ela se relaciona sempre, né, a esse material latente que está escondido, tá? Aí, você vai utilizar as várias associações para chegar a fazer, né, uma interpretação, né, para sempre de novo, para tentar chegar a esse pensamento final, né, esse pensamento atrás de tudo o que tem, né? A pergunta é sempre, atrás da aparência, atrás da primeira coisa que você me mostra, o que que tem, né? E, bom, aqui fizemos um pouquinho, né, uma relação entre o conteúdo manifesto e latente, né, temos o pretexto do sonho, então, esse sonho normalmente tende a chegar do quê? Do que resta do vida do dia a dia, né? Então, ele é um ponto de partida, né? Daqui a gente pode começar a fazer as associações, né? Então, vivi alguma coisa no dia, eu não elaborei direto essa coisa, ela vai ficar na minha memória escondida, né? E o sonho se apresenta dessa forma, né? Então, nesse sentido aqui, né? E aqui ele alimenta, adiciona uma coisa, né? Que não só esse conteúdo é inacessível, não consigo falar dele, pode ser embaraçoso, mas ele é, justamente, de novo, ele é inadmissível, não posso aceitar isso, né? Não só, ele pode ser espantoso. Eu aceitar de ter inveja do Mateu é espantoso. Por quê? Porque diz do tipo de pessoa que eu sou. Eu construo uma ideia de mim e esse pensamento vem diretamente a atacar essa pessoa que eu acredito ser. Tá? Nesse sentido que é espantoso, ele me espanta porque, cara, mas eu não sou assim. Só que é, né? Enfim, né? E é uma relação conjunta no sentido que tudo que eu manifesto é sempre relacionado a tudo que é latente. Não tem como ter um sem o outro. Os dois são ligados, né, necessariamente, tá? Bem, né, aí como ele conta um pouquinho sobre as várias distorções, as deformações, né, que sempre vão ser uma alusão a algo que é oculto, né? A distorção, a deformação, ela sempre é, né, ali para esconder, né? Ele impede, né, a interpretação direta, tá? Mas, né, ela é ligada ao que está escondido, tá? Essa alusão, né, como ali dentro da conferência ele faz um exemplo que um cara sonha uma mesa redonda, só que essa mesa redonda não era da casa dela, era da casa de outra família, né? A mesa, olha só, a mesa vai simbolizar o fato que ele queria aquela, né, fazer parte daquela outra família, né? Aqui não é uma declaração aberta, né? Não é uma declaração direta. Ah, nossa, tipo, o sonho não foi eu morando com aquela família, eu sendo parte daquela família. É eu tendo a mesa que parece a mesa da outra família. Olha como foi, né? Modificado ali, né? E aí, durante as sucessões, né? Você vai chegando. E, gente, essa aqui é uma coisa super importante que eu acho que antes que a gente chega no nível do Papi Freud, demora, né, 20 anos, né? Porque uma imagem, né, na verdade, ela representa uma palavra. E essa palavra, possivelmente, é aquilo que a gente vai ter que olhar. Então, muitas vezes, você vai vendo, né? Acho que lá na interpretação dos sonhos, aliás, ele faz isso muito, para, pessoa sonhou o gato, de novo. Nossa, mas fazer um gato, o que que significa fazer um gato, né? O que eu, né? A imagem é uma palavra. E essa palavra, ela pode significar outras coisas, né? Dentro da
da vida da pessoa. Então, ali, realmente, gente, né, vai ser muito treinamento para pensar, né, o que vai significar essa palavra, tá? Então, a deformação também é nesse sentido. Da palavra que eu não posso dizer, eu não posso comunicar essa palavra. Eu não posso comunicar essa palavra inveja. Aí, talvez eu vou sonhar com a revista Veja, porque ali tem uma palavra Veja, e depois eu vou ter que colocar, né, entende como ela funciona? Né? A imagem vem como uma distorção, ela já é uma distorção de alguma coisa que eu não posso dizer, tá? Essa realmente é um dos pontos fundamentais. As imagens, muitas vezes, não é tanto para aquilo que você vê, é pela palavra que ela representa, né? Essa é a coisa muito importante, tá? E aí, de novo, né? Quais são os impasses na interpretação? Qual é a impossibilidade, né? A pessoa pode recusar de fazer associação, de novo, aqui é um impasse, não, né? A pessoa não faz associação, eu não posso fazer nada. Se você não me fala nada, não tem como analista fazer nenhum tipo de interpretação, né? Resistências muito fortes, né? Então, né? Distorções muito fortes para conseguir chegar, né? No conteúdo inconsciente. E aí outra coisa importante, às vezes o sonho parece muito claro, né? Fui na praça, sonhei que briguei com a Maria. Claro, né? Tenho alguma coisa contra a Maria. Será que é isso? Né? Tanto que na próxima, né, na conferência que a gente vai ver, ele faz justamente uma parte sobre os sonhos das crianças, né? Pode ser realmente que seja isso que me está incomodando, né? Eu queria ter uma resolução com a Maria, eu queria ter brigado com a Maria. Pode ser que é isso? Pode. Ou pode ser que essa briga da Maria me representa uma briga que eu tive 3 anos atrás com outra pessoa. Eu não consegui ainda elaborar aquela briga. Tá? Então, nesse sentido, não é porque o sonho parece simples que efetivamente ele representa aquela coisa, tá? Há condições específicas que logo mais a gente vai ver, né? Quando isso acontece, a gente pode fazer algumas suposições, né? E aí, bom, né, conclusão, né, a importância da interpretação, claramente, né, qual é a importância? Que a gente consegue chegar ao conteúdo inconsciente, que fala sobre o indivíduo, que fala sobre o seu sofrimento, sobre os seus desejos, né? É, tem essas resistências, as resistências vão estar ali. É impossível que não tenha uma resistência, ela faz parte da psique, né, de como a psique é estruturada. Algumas pessoas vão ter menos, outras pessoas vão ter mais, mas aí é outro rolê, né? Mas a psique em si, né, ela se estrutura dessa forma, principalmente nas formas, né, estrutura neurótica, né? E essa coisa, né, os detalhes importam, não são ali, né, para qualquer, né, para nada, né? Então, nesse sentido, a gente entende que uma coisa pequena pode ser muito valiosa, tá? Bom, esse aqui é a nossa primeira conferência de hoje. Alguém gostaria de colocar alguma coisa ou está tudo bem? Eu achei muito interessante, Miki, na sua fala, que assim, eu fiz uma associação. Ai, E essa associação é o modo, o sotaque como você fala, o gatinho. Quando você fala o gatinho, o seu sotaque traz a palavra gatilho. olha, E o gatinho, quando você fala o gatinho, eu uhum, sempre entendo o gatilho, que é a mesma coisa, se você for ver no discurso que você está uhum. fazendo no decorrer da sua apresentação, é incrível como as palavras elas podem, de uma forma não
de simples associação, Uhum, né? Né? Então, quando você fala o gatinho, o gatilho, é o mesmo significado. com certeza. Achei incrível isso, sabe? Eu amei mesmo. É, eu achei incrível. Toda vez que você falava o gatinho, eu tinha o gatilho e significava a mesma coisa. Então, assim, aquele gatilho, né, em tal situação, é muito legal isso. Eu E, amei. e também em relação ao sonho, eu acho muito interessante que no sonho, comigo, eu tenho um recorrente que é assim de lugar, Uhum, sabe? Eu estou num lugar, mas aquele lugar é impressionante. Eu sinto que eu estou num lugar, mas aquele lugar não é igual àquele lugar que ele representa, entende? Eu acho assim, como as imagens, eu sei interpretar que aquele lugar, meu sonho que eu estou, não é o lugar que é aquele que representa, porque ele está diferente. Então, uhum, os lugares são muito importantes no sonho, né? A sim. gente está num lugar que significa aquele, mas o lugar não é igual a ele. Com Então, é muito legal isso, né? Você foi falando, eu fui trazendo, eu fui vendo imagens dos meus sonhos, e assim, os lugares são sempre diferentes, mas eles significam aquele, mas ele não parece com Não aquele. parece. Não parece. Como a gente consegue, né, deformar essas imagens, né? É muito interessante, né? Realmente, eu acho muito importante essa coisa, né? De perceber que uma coisa não é aquilo que é, né? E por que você, né? De novo, por que eu fiz aquela modifica, né? Eu sei que é essa aqui, né? Exato. Muito Por que que eu interessante. deformo o lugar? Exato, exato. Então, né? Eu Essa deformo o lugar porque às vezes tem algo ali que eu não estou a fim de ver, né? Então, exato, né? Exatamente isso. Ou aquele tipo de formação me vai remeter a outra coisa também, tá? Né? Então, eu acho super é, importante, né? Esse aqui é um elemento realmente para ser considerado quando a gente vai escutando o som, é. né? Das pessoas e tal. Muito bom, muito bom. Alguém E mais? outra coisa, Lim. e outra coisa legal também é que a gente no sonho sempre consegue dar uma escapada, né? Que na vida a gente não consegue. É, né? O sonho está ali, né? Justamente para fazer o que a gente não É, pode. a gente- É isso aí, né? Você vai dar. Muito bom, mas é isso aí. Bom, então, bora para a segunda parte, né? Para não atrasar tanto assim com o nosso encontro. Bem, na segunda parte, né? Na segunda parte de hoje, claramente, que é a conferência número 8, né? E é sobre os sonhos das crianças. Aí, o Freud faz toda uma parte de estudo sobre os sonhos infantis. Por quê? Né? A gente entende o quê? Quando a criança se desenvolve, que essas resistências ainda estão se formando. Já tem, né, desde bem cedo ela se forma, né, aliás, mas não está tão desenvolvida como, né, nas pessoas adultas. Então, os sonhos, eles aparecem de uma forma diferente, né? Então, no começo, quando ele começa a escutar os sonhos das crianças, parece que não tem deformação, né? O sonho parece que seja exatamente aquilo que a criança sonhou, né? Que é claro, né, bem coerente, é fácil para entender o que a criança sonhou, né? E a deformação, né? Ele fala que começa a ser observada a partir dos 5 anos de idade, mais ou menos, tá? Aqui, uma coisa importante, se a gente vai ver no desenvolvimento, né,
né, do nosso desenvolvimento humano, né, é justamente quando a criança começa a desenvolver esse senso que tem umas coisas que ele pode fazer e tem umas coisas que não pode fazer, né? Então, é um desenvolvimento também cultural. Claramente, isso vai, né, implicar como eu vou reagir, né, como eu vou reagir ao que acontece na minha vida de, de todo dia, né? No começo, tudo é dado, né? A criança, o bebê pode tudo, aos poucos, não, né? Aos poucos, você não é mais tal dependente da sua mãe ou da sua pessoa cuidadora, né? Quando você é bem nenenzinho, você vai sendo, né? A mãe não começa ali, né, o tempo inteiro, noto que a mãe não está mais aqui, estou já desenvolvendo outro tipo, né, de relação com o outro, né? Então, por isso também os sonhos vão se modificando, né, ao longo do nosso desenvolvimento. Aqui, característica dos sonhos infantis, quais são? Primeiro, né, não há necessidade de analisar, ela está bem clara, né? Então, até esses 5 anos de idade, né, que ele diz. Talvez um pouquinho mais, né, ele coloca ali, entre os 5 e os 8, no máximo, ainda pode ter essa clareza, né? O que ele fala, né? Primeiro, uma coisa que ele valida o fato que é um acontecimento lógico, né? Ele tem lógica, esse sonho não é totalmente fora da realidade, você pode entender aquilo que está acontecendo, né? Então, isso também, gente, vamos pensar que na época, as pessoas, né, consideravam quase as crianças quase como não fosse gente ainda, né? Então, né, esse aqui é um apontamento importante. Ele fala, não, já quando a pessoa é criança, né, quando o indivíduo ainda é criança, já tem, né, uma função psíquica ali que está funcionando, tem um sentido lógico, né? E nesse sentido de clareza, ele fala que quando a criancinha vai falar do sonho, ela já te fala sobre o que é, né? É bem direto, tá? Não tem tanto essa coisa de esconder aquilo que significa, tá? Então, entende-se o quê? Através desses pontos das crianças, ali fala, a criancinha precisa dar de presente a cereja para outra pessoa. Claramente, a criancinha não quer dar a cereja de presente, ela quer ficar com a cereja, e ela quer comer a cereja. E aí o sonho qual é? Ela comendo a cereja. Está dado, não tem necessidade de analisar. A criancinha já falou, eu queria comer a cereja, né? Esse é o meu desejo. Então, o que ele fala aqui, né? Aconteceu alguma coisa na vida da criancinha e ela apareceu no sonho, tá? Então, o sonho é entendido como o quê? Uma reação, né? Uma reação psíquica, né? À vida que acontece, né? Todas as vivências que a gente tem. Segunda característica importante, que essa é a coisa mais importante de todos, claramente, o sonho realiza, né, o desejo. A criancinha queria comer a cereja, não queria dar elas de presente. Ele sonhou que queria comer a cereja, né? Realizou. O que eu não pude fazer, efetivamente, na minha vida, eu consegui fazer, né? No sonho, tá? Então, ela é bem direta, não está oculto. Essa é a diferença com o sonho dos adultos. Nas criancinhas até 5 anos, isso vai aparecer, tá? Sem ser escondido, tá? E, então, né, esse desejo não estava sendo, né, realizado durante a vida da pessoa, então o sonho vem, né, para ser o que apaga esse desejo durante o sonho. Aí, a função de guarda do sono. Então, muitas vezes pensa, nossa, dormi tão mal, tive um sonho tão ruim, né? Sei lá. Aí você pensa que o sonho é o quê? Na verdade, vai te perturbar enquanto você está dormindo. Mas, na verdade, ela está protegendo o nosso sono. Por quê? O que está incomodando não é o sono, é o desejo da coisa que você não conseguiu fazer. O que incomoda é
cara, eu queria comer a cereja, eu não consegui. Isso que me está incomodando. O sonho vem ali para diminuir essa tensão, né? Para eliminar essa tensão desse desejo que não foi realizado, tá? Então, diga, tudo bem? Né? Então, o sonho ele tem essa função de guarda para eu não despertar, porque senão eu vou despertar com esse desejo, né? Então, o sonho vem, eu realizo o desenho dentro do meu sonho, aí apagou, né? Nesse sentido, o que estava tentando é, realizar e não foi realizado. A transformação da realidade. Então, aqui, muito bom, né? Ele entende que o sonho das crianças não é tão modificado assim, mas ele modifica a realidade, né? Aconteceu, na verdade, que a criancinha comeu a cereja? Não. Então, o sonho ele vem e muda essa realidade que não foi o que ele queria, né? Então, tem uma deformação, uma transformação da realidade, de novo, para retirar esse desejo inapagado. Hum? E então a deformação ou distorção, porém, ao mesmo tempo que eu transformei na realidade, né? O que ele diz ela é a coisa, né, direta, né? No sonho das crianças é direto. Então, o desejo é esse, o desejo é comer, a comer a cereja, né? Isso não está deformado, está aparente, né? Eu queria comer a cereja, isso está aparente. A realidade vem deformada, isso não aconteceu. Então, no meu sonho, eu faço acontecer, no sentido aqui, eu estou transformando a realidade, estou deformando a realidade. Mas o desejo está intacto, está aparente. Eu não estou deformando o desejo nesse sentido aqui, né? Enquanto isso acontece com os sonhos dos adultos normalmente, né? Então, o que ele diz? A deformação desse desejo não é uma característica do sonho. Não é o sonho que muda esse desejo, porque, né, ele está ali nas crianças. Então, ele implica, né, ele não fala isso claramente, mas ele implica essa deformação, essa resistência faz parte de outra coisa, não é parte do sonho em si, tá? Então, aqui eu imagino que depois ele vai explicar em outras conferências o que ele quer dizer. Eu já sei, obviamente, o que ele quer dizer, mas a gente vai com essas peças, né? Porque não vou entrar muito nisso, porque, né? Cada parte, cada instância da psique, ela tem as suas funções, né? E essa resistência, ela não é uma função, né, do sono, né? A gente vai ver de onde vem, depois, mais para frente, as nossas resistências. Bom, a característica geral, né, de novo, né, dos nossos sonhos, né, das crianças, né? Não só das criancinhas, na verdade, isso aqui vale para todo mundo, tá? No sonho, eu imagino, né, eu vejo coisas através de imagem ou de sons, né? Tudo isso é entendido como uma experiência alucinatória. Eu não estou acordada vendo a Arlete e a Aramira só aqui na minha frente. A minha mente está inventando coisas que não existem, né? Eu estou com os olhos fechados, não posso ver nada, gente. Se eu estou vendo um gato na minha mente, eu estou tendo uma experiência alucinatória, uma coisa que não está ali, né? Nesse sentido aqui. A experiência alucinatória, porque dentro do sonho eu sinto como eu estou vivendo, né? Você pensa quando você está sonhando, você está ali, né? É uma experiência que você está vivendo, né? Nesse sentido que ela é alucinatória. Não está acontecendo no mundo físico, está acontecendo apenas na minha cabeça, tá? Nesse sentido aqui, tá? E através dessa alucinação, né? É como a gente está tentando de realizar aquele desejo que não foi cumprido, né? Então, nesse sentido aqui, né? A realidade da criancinha eu tive que doar a cereja, a alucinação eu como a cereja. Eu comi a cereja? Não. Essa é a imagem de eu comer a cereja não é verdade, não existe, não aconteceu. Então, o desejo é transformado em uma experiência dentro dessa alucinação, né? De novo, a realidade está sendo
modificada, está transformada para eliminar, né, essa vontade que não foi apagada. A causa do sono, né? A gente já viu, pode ter estímulo externo, interno, que estão, né, influenciando o sonho, mas influenciar não significa causar. Tem duas, né? São duas coisas bem diferentes, né? O que que causa o sonho, então? Né? O Freud chega à conclusão que é esse desejo. Aqui ele não explica muito, ele diz que é sempre um desejo, não é uma preocupação, tá? E eu fiquei pensando sobre isso porque realmente ele não explica nada, né, a mais ali. Aí eu pensei, nossa, vou pensar num sonho ruim que eu tive, né? Alguma coisa que me preocupou, sei lá, né? E aí eu pensei, tá, vamos pensar se eu sonhasse alguma coisa de passar por algum perigo. O sonho é por causa do perigo ou porque eu desejo evitar o perigo, tá? Então eu acho que pode ser nesse sentido. Eu sonho com esse perigo não porque, né, eu quero, né, eu estou preocupada com o perigo, mas é porque eu queria não ter passado. Sei lá, alguém te assaltou na rua. Eu queria não ter passado por aquilo. O desejo é, eu não quero estar em perigo. Tá? Então, eu entendi que ele quer falar nesse sentido, mas essa, porém, eu vou falar que é a minha interpretação. Realmente, ele não dá mais detalhes, né, sobre essa parte que ele está falando. E depois ele faz uma comparação entre os atos falhos. Gente, realmente eu aconselho para quem não conseguiu ler ainda, leia os atos falhos, porque todas as deformações dos sonhos se repetem nos atos falhos, tá? Então, você pode fazer várias conexões entre os sonhos e os atos falhos. Só que nos atos falhos é mais simples, né? Por isso que eu falo. Se você ler aquele dos atos falhos, vai ser mais simples depois entender, né, como os sonhos são deformados e modificados, tá? Então, de novo, sonhos e atos falhos são perturbados, são modificados por causa desse desejo, né, que está demandando uma resolução, né? E os dois precisam fazer compromisso, né? Por exemplo, né, como eu escrevi aqui, eu pensei nesse exemplo. Nos atos falhos, você, tipo, de novo, fui na praça com a Maria. Ah, não, não era Maria, era a Márcia. Eu falei Maria, muito parecido com Márcia. Eu quase falei a Márcia, mas eu não falei a Márcia. Eu quase cheguei a falar daquilo, mas não falei daquilo. No sonho é a mesma coisa. Eu quase sonhei aquela coisa, mas na verdade eu sonhei outra, né? De novo, as comparações nesse sentido aqui são bem afim, tá? Então, de novo, ambos os atos falhos e os sonhos, eles apresentam e escondem coisas, de novo, sempre para eliminar esse desejo que está ali atrás, né? Aí já a gente falou do sonho diurno ou das fantasias, né? Então, eu agora estou imaginando estar na praia linda com a minha caipirinha na mão. Sonho diurno, eu estou imaginando isso na minha cabeça, eu posso falar disso, não estou alucinando. Na minha fantasia. Nossa, é bom, tá um gostosinho bonito, tá ótimo. É nesse sentido. Eu estou consciente que eu estou pensando nisso, né? Essa é na fantasia. Posso realizar ela? Não, porque é em São Paulo, né? Então, nesse sentido aqui, eu estou consciente que essa coisa não é real. No sonho, se o sonho de estar na praia é a minha realidade, é a minha alucinação daquele momento, tá? E também o sonho diurno ou a fantasia, né? É um desejo. Eu queria estar lá na praia, né? É um meu desejo. É um meu desejo evidente, é um desejo manifesto, consciente. Ele não está escondido, não está escondido como no sonho, né? Então, por isso que ele é diferente da alucinação. Seria bem diferente eu falar para vocês agora, nossa, eu estou aqui na praia, né, tomando uma capirinha, aí, né, estou alucinando, não estou na praia, estou em São Paulo, né? É bem diferente estar numa alucinação, na qual eu penso que estou num lugar, e falar, eu queria estar num lugar, né? Atenção nisso, porque às vezes nas sessões não é tão evidente, né? Se você está com uma pessoa psicótica, a realidade psicótica pode ser muito difícil de entender, às vezes. Às vezes parece uma coisa muito lógica, a pessoa me está falando uma coisa que não
Tá tudo certo ali, na razão que ele está dizendo, não estou vendo, só que, né? Então, por isso que ele fala, aqui eu estou fazendo um exemplo muito simples, mas depois de uma sessão, pode ser demorado entender alguma coisa que não está acontecendo efetivamente. Isso acontece muito quando alguém tem, por exemplo, uma paranoia. Você pensa que a paranoia é tão evidente assim? Às vezes é. Às vezes a pessoa pode me falar, eu acho que as alienígenas estão me seguindo todo dia. Ok, né? Posso entender que isso seja muito facilmente uma coisa persecutória. Mas eu posso te falar, cara, na minha rua, eu sempre que passo, tem sempre o mesmo cara. E aí? Pode ser que esse cara está ali mesmo, né? Eu não sei. Não sei se esse cara está ali para roubar, para fazer um assalto, sei lá. Talvez esse cara simplesmente mora ali, ela e gosta de sentar fora da casinha dela e olhar as pessoas passando. Eu não sei. Mas pode ser, né, de novo, como é percebida essa situação, né? Pode ser que esse cara simplesmente é o guarda da rua, gente. É o trabalho dela ficar ali olhando, né? Então, nesse sentido, às vezes a paranoia é muito difícil para ser entendida, porque ela parece muito possível, né? Então, precisa ficar um pouquinho de olho nesse sentido aqui. De novo, pode ser que esteja acontecendo mesmo essa coisa. Pode ser que tenha ali um cara que está efetivamente verificando que horários eu entro, que horário eu saio. Pode ser mesmo, né? Essa é uma possibilidade na nossa sociedade, pode ser, né? Assim como pode ser uma transformação da realidade, né? Então, nesse sentido, a diferença entre a alucinação e uma fantasia, né, precisa estar claras para nós. E eliminação dos estímulos. Então, ambos, essas fantasias diurnas, eu estou ciente que eu estou pensando que eu quero estar na praia, ou o sonho, né, eu sonhei que eu estava na praia, os dois são para eliminar, né, de novo, e resolver os desejos, tá? De novo, sonho como satisfação de necessidade básica. Às vezes, vai ter efetivamente estímulos fisiológicos que vão se introduzir no sonho e modificar esse sonho. Talvez eu estou sonhando que estou na praia, eu estou tomando a minha caipirinha. Se por acaso, naquele momento, eu estou efetivamente com sede, né, o meu corpo está sendo desidratado, eu preciso efetivamente de beber, se a intensidade desse estímulo fisiológico é muito alta, eu posso até acordar, né, e ter que beber mesmo. Se é só um estímulo um pouquinho mais baixo de nível de intensidade, eu estou com um pouquinho de sede, estou um pouquinho desidratada, mas não tanto assim, pode ser que o sonho, efetivamente, né, seja suficiente para apagar temporariamente essa necessidade de ter que beber. Mesma coisa com a xixi. Talvez você sonhe que está precisando de fazer xixi, né? Se é muito forte, talvez você acorda para ir fazer xixi. Às vezes, não, né? Como comumente acontece com as crianças. A criança pode estar sonhando de fazer xixi, ainda não tem, né, o controle total, assim, e aí acaba fazendo xixi, né, durante a noite, fundamentalmente, né? Depois ele fala da sexualidade no sentido né, de necessidades sexuais, que como todo, né, pode ter e de não, né? Aqui, porém, ele fala nem tanto do nível da necessidade, mas ele fala, se tem algo que é ligado, né, que tem um cunho sexual, vai ser o mais obscuro de todos, o mais deformado de todos. Agora, vamos pensar também, como a nossa sociedade lida com o sexo, né? Que tem diversas concepções do que é permitido, do que não é permitido, o uso da sexualidade como controle da população, né? E ainda mais, claramente, o cara viveu mais de 100, né? Mais de 100 anos atrás, né? Já chegamos a quase 150 anos dos primeiros artigos do Freud. Então, né, por isso que ele fala, a sexualidade está em um lugar para ser ocultada, né? Normalmente, ela vai ser uma das coisas mais complexas para surgir, né, dos elementos dos sonhos, porque são as coisas que a gente não pode falar, né? Eu não posso admitir
que gosto de tal pessoa porque ela é casada, ou porque ela é de outro sexo, ou porque ela é não binária, ou porque é o padre da minha igreja, entendeu? Então, né, assim, eles tendem, são indizíveis, são os lugares de desejos indizíveis. Eu não posso falar sobre isso porque não é aceitável, né, nesse sentido. E, de novo, né, aqui, como já mencionei, depende do nível, né? Se é um estímulo fisiológico muito alto ou muito baixo, aí, né, pode funcionar como despertador, despertador no sentido que eu vou acordar, né? Deformação e interpretação, né? De novo, não posso afirmar, né, que o sonho pode, bom, o sonho vai deformar coisas, mas eu não posso dizer que claramente esse só pode, é feito para eliminar, né, esse desejo. Ele está falando agora que podem ter outras coisas atrás também, né? Ele não vai esclarecer essa parte. A interpretação é tentar desfazer as deformações que a gente pegou dentro do sonho, né? E aí, através da interpretação, a gente tenta entender justamente a parte mais oculta, mais profundas, né, do sonho em si. A diferença que ele faz, então, entre os sonhos infantis e os sonhos adultos, né? Que os sonhos infantis são curtos, normalmente curtos, pelo menos a criança relata de forma curta. Aí talvez acho que é melhor, né, falar dessa forma, né? São normalmente claros, muito direto ao ponto. Eu vou, né, sonhar o que não foi realizado, né? Eu vou sonhar que eu vou realizar. Então, né? As deformações são mínimas. Enquanto nos adultos, não, nessas deformações e distorções são mais complexas. Ele diz que a gente pode ter também, como adulto, é, é, deformações mínimas, às vezes. Podemos ter sonhos de tipo infantil, onde o desejo é realizado bastante claramente. Aí, ele também não explica o porquê. Podemos imaginar, ou eu não tenho uma grande resistência com esse desejo, né? Eu não vejo isso como uma coisa que me cria muito conflito interno, então, né, eu vou sonhar com ela. Ou, né, a gente pode pensar em determinada estrutura psíquica na qual, né, as barreiras sobre os desejos são menores. Nesse sentido aqui, pode ser uma possibilidade, mas ele não explica mesmo, né? Aí, bom, aqui, né, finalzinho só para resumir, quais são as funções dos sonhos: eliminar esse desejo, vivenciar de forma alucinatória. Então, de novo, as imagens são irreais, né? Eu não estou vivendo aquilo, estou sonhando, não estou vivendo aquilo, né? E também nessa preservar o sono, né? De novo, o sono vem para eu conseguir dormir, né? Se eu não conseguisse parar de pensar de realizar esse desejo na realidade, eu não conseguiria dormir, né? Então, o sono me defende nesse sentido, né? Não é uma preocupação, é para permitir que eu sonhe. Posso ficar um pouquinho incomodado com o sonho? Total, né? Nossa, acordei, que sonho ruim, cara, né? Me incomodou, mas ele me permitiu, né, de desenvolver essa parcial realização do desejo, né? Então, né, nesse sentido, é importante de novo lembrar, né, que o sonho, mesmo na criança, é um ato psíquico. No caso da criança, bastante compreensível, enquanto nos adultos, não, né? E traz de novo nessa realização. E que o sonho também, né, ao longo da vida, né, podem ter diversos tipos de características. Às vezes, vai ser justamente parecido com um sonho infantil, que é mais fácil para entender, outras vezes, não. Bom, por hoje era isso. Perguntas, colocações, dúvidas? Tudo certinho? É interessante, né? Enquanto você estava falando dos sonhos infantis, eu fiquei pensando, é, parece que, eu não sei se o que eu vou falar ocorre, mas as crianças acabam não lembrando. Será que a gente é, é um,
é uma forma, porque a gente não sabe interpretar e aquilo pode afetar a nossa vida. Eu digo a criança, né? Eu, criança, eu sonho, mas eu não lembro, porque eu não tenho essa memória de que eu sonhava quando era criança. É interessante, né? É, eu Eu não sei, sei. eu acho assim, todo mundo sonha, inclusive é uma condição que todos sonham na infância, na adolescência, na vida adulta, mas a criança, eu fiquei pensando, eu não me recordo de lembrar que eu sonhava. E como a criança não tem como interpretar ou dar um sentido para aquilo, ela acaba tendo uma proteção de não lembrar, né? Porque na vida adulta a gente lembra, né? Eu não sei, eu realmente também, quando você falou, e também quando eu estava lendo, eu não sei se lembrava dos meus sonhos ou não, sinceramente. Eu lembrava. Você Você lembrava? lembrava? É, Lembrava bastante. Sonhava com isso a vida toda. Eu sempre consegui lembrar muitas vezes dos meus sonhos. olha, Ai, que legal. E o que é, você sonhava na infância? Você lembra de Ah, algum? meus sonhos sempre foram meio abstratos, né? Então é meio. Quando criança, acho que eram mais abstratos. Então, coisa como, sei lá, brigas, voar, desenhos, Olha, lutas, mas sempre tinha um tema assim subentendido nessas imagens, né? Não era uma coisa, mas eu acho que eu tinha meu amadurecimento de pensamento ele já foi meio precoce assim, talvez, né? Tipo, mas era esse tipo de coisa assim, sonhos abstratos de ficção, né? Televisão, essas coisas assim. aham. Você sabe que você está falando a única vez que eu lembrei que eu sonhei na infância. Eu lembro que eu estava fazendo xixi e eu fiz xixi na cama. lembro. Muito bom. Ó, aqui, vou ler aqui os comentários. Eu lembro de um sonho até hoje. A Camila, criança, lembra quando tem pesadelo e acordam chorando, verdade? Né? E o Olha, de estar voando ou caindo é um clássico, né? Eu realmente eu também, eu acho que não me lembro, mas com certeza, né? Também porque passaram vários anos, né? Mas é interessante, né? Essa coisa que, em qualquer caso, faz parte, né, do nosso discurso, porque a gente não lembra dos sonhos, né? Quantas vezes, tipo, na teoria a gente sonha toda noite? Você lembra toda noite? Não, eu não, pelo menos, né? eu Ai, lembro assim que eu acordo. é, E quando é muito significativo, e também eu acabo eu interpretando os meus sonhos, né? Mas isso é corriqueiro na minha fase adulta, assim, de adolescência para cá. sim. Mas da infância é só essa vez mesmo, da necessidade física, né? Que encaixa bem naquela questão do tipo de sonho, quando eu preciso realizar o que eu desejo, né? Que no caso é fazer xixi, Sim, né? exatamente. Uhum. Tânia, você queria falar alguma coisa? Eu vi que antes você. Boa tarde, tudo bem? Oi, tudo? Eu queria tirar uma dúvida. Sonho que eu lembro que a minha da minha infância é referente ao meu pai. Ele faleceu, eu tinha 4 anos de idade, então eu não lembro da morte dele, como que foi tudo naquele momento. Então, como eu fui crescendo, eu comecei a ter um sonho com ele. Eu sempre estava dormindo, deitada, de costas para a porta. E eu sempre via ele me olhando na porta. Quando eu era pequena, eu tinha muito medo desse sonho. Então, eu colocava a coberta no rosto porque eu não queria ver ele na porta, né? Então, eu fui crescendo e eu virava e mexia, eu sempre tinha o mesmo sonho, ele me olhando na porta. E até hoje eu me recordo desse sonho e, né, pesquisando, conversando um pouquinho mais com a minha mãe, na época que ele morreu, era comum
velar a pessoa em casa. Então, meu pai, ele foi velado na sala da minha antiga casa, rural. Então, eu acho que essa tem uma ligação forte, né, de familiar aí. E eu sempre vejo, assim, esse sonho com cuidado, né? Ele estava ali olhando por mim, ou velando por mim. E é isso. Amei, né? Mas olha só, né, que como já de pequenina ela, né, a Tânia estava, né, realmente bem simbólico, né, como sonho e como se liga às tradições que talvez a gente nem lembra justamente porque era. Aham. Yes, amei o exemplo, viu? Muito bom. Pessoal, coloquei já o formulário aqui no chat. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Certinho? Então, ó, vou colocar os Seria nossos. possível dizer assim que o sonho do neurótico ele está pegando a psicose emprestada por um tempo? Por que você falaria isso? Porque ele está distorcendo a realidade de acordo com sua, como direi? Não sei se me passou pela cabeça, mas não consegui elaborar bem o porquê da pergunta, mas meio que veio assim, essa Mas questão de você criar uma realidade própria e seu id reinando ali, fazendo vários paranauê, e depois você volta para onde? Para esse lugar da lógica comum, de onde todos estamos. ó, né? Mas vamos lembrar uma coisa muito importante. O id, né, a parte mais obscura, inconsciente e tal, ela é psicótica, né? É psicótica, polimorfa, né? É perversa, é tudo desorganizado, né? Não tem, né? É tudo misturado, né? Então, nesse sentido aqui, a gente, todo mundo, né? E isso eu acho que é muito importante lembrar. A gente nasce dessa forma desorganizada. A, a forma neurótica, a estrutura neurótica, ela vem para organizar, né? Mas não significa que organizou tudo, né? Justamente o inconsciente, ele continua ali, belíssimo, não é que foi embora, né? Então, ele é alucinatório, né? Ele é uma maneira psicótica, né, da mente funcionar. Só que não significa que empresta, ela faz parte, né? Não sei, para mim é nesse sentido aqui. A parte, né, a estrutura neurótica engloba, né, partes que são da estrutura psicótica, porque a gente, todo mundo nasce psicótico, né? Fundamentalmente, no sentido aqui. Não é que nasce todo mundo psicótico, né? Vou corrigir essa fala, né? A gente tem elementos desorganizados, no sentido alucinatório, né? O bebê alucina, né? Tanto que tem toda, né, aquela coisa da alucinação do seio, né? A gente se estrutura ao longo, né, dos primeiros meses e tal, mas a parte alucinatória faz parte de todo mundo, né? Tanto que todo mundo, mesmo os neuróticos, todo mundo pode ter um surto psicótico, né? Isso não é um tanto definido. E eu recentemente comecei a ler algumas coisas da Klein, da Melanie Klein, e que eu achei super interessante e muito melhor do que eu aprendi até agora, porque ela fala que você pode passar de um lugar esquizoparanoide, então, né, entendido psicótico, para um lugar depressivo, entendido como neurótico. É fluido, né? Não é você é apenas assim ou você é apenas assim, né? Ao longo da vida, ao longo das suas vivências, você pode estar em um lugar ou em outro, né? Justamente porque essa parte alucinatória faz parte, né? Sendo que a gente conecta, né? Muito mais essa coisa de alucinação justamente com a estrutura psicótica, mas não significa que numa estrutura neurótica não tenha, né? Nesse sentido aqui, não sei se respondi ao que você estava dizendo Sim, sim, sim. para mim, mas achei muito interessante, né? É muito interessante isso, porque, né, quando a gente começa também a estudar, você pensa, então, tem
neurótico, psicótico, perverso, ponto, né? Não, né? As coisas se misturam, tem característica de um, tem característica de outro. De novo, como esse aqui da Klein, realmente, eu gostaria de estudar mais, porque não sei muito, só li. Na verdade, Mas você acha que a gente pode ser todas? Não, né? eu acho que você não pode ser todas ao mesmo tempo. Aí, Mas, não te sei dizer, porque não tem em nenhum lugar, eu não li nunca em nenhum lugar que você não pode ir de um lugar para o outro, como estrutura. Mas eu acho que isso faz muito sentido, né? Porque as pessoas ocupam vários papéis, às vezes durante um mesmo dia, né? E esses papéis, personas, como ia chamar o Jung e tal, você age de uma certa maneira que tem um modus operandi próprio. Então, ao mesmo tempo, você pode ser um neurótico ali, agindo de um jeito super, enfim, normótico, assim, e de repente você ser perverso, não é? Não sei. então, pelo que, assim, pelo lado do Lacan, eu vejo assim que a gente possui uma estrutura. Então, por exemplo, eu sou neurótica. Eu vou ser sempre neurótica. Eu nunca vou ter uma estrutura perversa ou psicótica, porque não tem assim, porque você é estruturado, né? Até porque ele é um estruturalista, né? Então o pensamento então assim para ele não existe. Então eu tenho uma estrutura neurótica. Então o neurótico sempre vai pensar daquele jeito, sempre vai agir daquele jeito na vida, né? Já o perverso é diferente, já o psicótico é diferente. A estrutura está dada, né? Acho que, mas mesmo que tenha essa questão da estrutura, você pode transitar. Por exemplo, uma pessoa psicótica que toma remédios pode estar com uma questão, uma vida mais neurótica durante o tempo que está tomando os remédios. Se para de tomar, volta para psicose. Mas aí ele deixou de ser psicótico, aí entra numa discussão interessante, né? Ele deixou de ter essa estrutura ou ele mudou de fato, né? Então, pelo que eu sei pelo viés do Lacan, não existe isso. Você já, por exemplo, eu sei que eu sou neurótica, mas eu nunca tive essa coisa psicótica ou perversa na minha vida. Estou falando de mim. Entendi o que você quer dizer, Arlete, mas na realidade esse aqui é sempre um questionamento que eu me pergunto desde muitos anos. Só que depois, eu não sei, por várias vezes eu nunca fui olhar muito aprofundadamente sobre esse tema, mas é isso, justamente porque eu apenas fui uma vez nesse encontro sobre a teoria da Klein e foi uma coisa que mexeu muito com aquilo que eu estava estudando antes, porque justamente como você estava falando, até agora eu tinha estudado apenas que tinha, né, ou justamente você se estrutura, se aquela é a minha estrutura, eu vou funcionar assim. Mas justamente com essa adição da teoria da Klein, ela fala efetivamente que são transições, né, entre um jeito e o outro. Mas aí, gente, fica também, né, questões psicanalíticas para a gente, né, visar. É a linha, né? São as linhas, né? Eu acho que também pode ser, depende talvez do tipo de sociedade que a gente vai construindo, o que vai, né, sei lá, o que vai determinar o tipo das estruturas que a gente tem? Não sei, né? Essa aqui também, né, está falando que o autismo chega como uma extra estrutura em resposta ao mal-estar da nossa sociedade, né? Então, acho que são questionamentos muito válidos, né, para
se aprofundar, para estudar, porque eu não tenho a resposta, tá, gente? Então, né? A gente vai ter que estudar mesmo, né? Mas, nossa, eu acho interessante essas coisas, né? Para descobrir, até porque, né? Ó, aqui é só que É, Até porque os conceitos eles transitam, né? Tipo, o próprio perverso poderia ser entendido como uma pessoa que se transveste ou um psicopata. bom, mas aí são duas, acho que são dois entendimentos do conceito. Um é sobre, né, a perversão sexual, que é uma coisa, e Isso, a estrutura perversa, que é outro, são dois, né? isso, isso. Nesse sentido aqui, sim. Aliás, né? Eu estava pensando justamente, né? A gente ainda tem 3 encontros que a gente vai fazer depois das férias, então, né? Eu tinha colocado lá o calendário, acho que por volta do dia 20 de julho a gente retoma. Eu fui olhar também, né? Eu acho válido mesmo continuar com esse livro também depois dos sonhos, porque ele começa a entrar na parte dos sintomas, na fixação do trauma. Então, eu achei que pode ser, né, bom continuar com esse livro mesmo, né, para o segundo semestre, né? A gente consegue terminar o livro, acho, no final do ah, semestre. então, assim, eu estou vendo aqui na bio do grupo, é, agora a gente entra em férias e volta dia 20/7. Isso, né? Aí tem os sonhos 3, né? 4 e 5. Mesmo, tá? Ó, já vou avisando. Gente, são muitas páginas, né? Já que temos nas férias ali, quem conseguir ler antes, né? Começar a ler agora, principalmente, são conferências um pouquinho mais compridas, tá? Aham, Começar a ler, acho bom, né? Porque acho que uhum. um 30 páginas cada, 20 páginas cada, pelo menos, né? São um pouquinho mais comprida que essas quatro, quatro iniciais, né? Ô, Então, ô, Mick, eu estava vendo aqui do certificado, teve os outros encontros que a gente não assinou, como que fica? eu estou fazendo apenas para o sonho, tá? Não fiz aqueles, né? Fiz separados, atufalhos. Agora a gente faz os sonhos, depois as outras conferências. O certificado é para as conferências aqui sobre os sonhos, tá? É, Ah, o certificado é só para os sonhos. Ah, tá bom, entendi. bem, né? Vou colocar lá de novo os slides e vou, né, fazer o upload no YouTube desse encontro de hoje. E aí a gente se vê, né, lá depois da metade de julho. Tranquilo? Todo, mu- Beleza. todo mundo Muito obrigado aí, viu, professora? Obrigado pelo curso, está sendo muito bacana. Obrigado. ótimo, Alisson. Né, todo mundo conseguiu ali fazer o forms, né, que eu já vou fechar. Tranquilo? Beleza? Fazer o quê, Mick? Não entendi. Colocou lá no formulário, Arlete? Preencheu o Ah, formulário? coloquei. Tá, Agora, coloquei. vou fechar, tá bom? Gente, Mick, obrigada, viu? Beleza, boas férias para todo mundo. Ei, aproveitem, né? E a gente se vê lá. chegou! Foi ótimo. Adorei. Obrigada, viu? Boas férias para todo mundo. Obrigada, Mick. Tchau, tchau, gente.